ser a penúltima mensagem dessa série, né? Que nós estamos trabalhando do Éden à manjedoura. E eu não sei vocês, mas eu fui novamente reedificado por essa palavra, pude voltar a esses textos e pensar muitas vezes nesse projeto de Deus para a salvação que é tão grande, um projeto que começa lá atrás, projeto que começa exatamente quando Deus se aproxima do homem pecador. E essa é o ponto de partida interessante que por muitas vezes nós não prestamos muita atenção. Eu tenho falado repetidas vezes nessa série, o Natal não é apenas a celebração de um nascimento, mas o Natal é a celebração da salvação, do projeto, do cumprimento do plano eterno de Deus, projetado pelo Pai, executado pelo Filho, e agora nós sendo caminhados pelo Espírito Santo para continuar a missão de Deus de se aproximar de novas pessoas e apresentar o reino de Deus. Hoje eu quero levar vocês a relembrar aquilo que por muitas vezes nós ouvimos sobre os 3 reis magos. Quero que vocês abram no texto de Mateus, capítulo 2. Mas uma coisa interessante é que nós somos tão influenciados pela fala, pela repetidas vezes dizendo que são 3 reis magos, que nós acreditamos que tinha realmente 3 reis magos. Mas o texto não diz isso para nós. E isso é extremamente importante nós olharmos e deixarmos o texto falar ao nosso coração, para nós entendermos de fato de verdade a mensagem que tem o texto para nós. Então eu queria ler com vocês o texto de Mateus, capítulo 2, a partir do verso 1 até o versículo 12, que diz assim: Ora, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns homens sábios vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois nós temos visto a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ouvindo estas coisas, o rei Herodes ficou preocupado, e toda Jerusalém com ele. E quando ele tinha reunido todos os principais sacerdotes e escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E disseram: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, na terra de Judá, não és a menor entre as capitais de Judá? Porque de ti virá um governador que há de governar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando os homens sábios em particular, inquiriu diligentemente deles acerca do tempo em que a estrela lhe havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, tragam-me a palavra novamente, para que eu também vá e o adore. Tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles até chegar para pôr sobre o lugar onde estava o menino. E vendo a estrela, regozijaram-se com grande júbilo, e entrando na casa, eles viram o menino com Maria e sua mãe, e prostraram-se, o adoraram, e abriram os seus tesouros, e ofertaram-lhes dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo avisados por Deus, em sonho, para que não retornassem para Herodes, eles partiram por sua terra
por outro caminho. Vamos orar? Deus, mais uma vez pedimos que a tua palavra, essa palavra inspirada, possa agora, por meio do teu Espírito Santo, iluminar as nossas mentes, de maneira que possamos ouvir, compreender e entender as verdades que nesse texto, ó Deus, tem sido exposto. Obrigado pela oportunidade que temos de ouvir a tua palavra e sermos alimentados por ela. Que hoje ela possa achar abrigo em nossos corações e sermos totalmente edificados por ela, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Que pergunta interessante. Onde está o rei? Onde está o rei? Você já parou para pensar na cena em que um rei, dito rei dos judeus, está em seu palácio, está ali literalmente vivendo, e é claro que Herodes, esse Herodes o Grande, não era lá boa pessoa, era alguém que era tão administrador, que construiu tantas coisas boas, ao mesmo tempo como ele era perverso, ao ponto de matar seus próprios filhos e as suas próprias mulheres. Tudo que desafiava ele, tudo que desafiava a capacidade de poderio dele, ele eliminava sem nenhuma preocupação. E não é à toa que ele manda matar todas as crianças até 2 anos de idade ali em Belém. Uma comunidade pequena, um povoado pequeno, talvez chegando ali cerca de umas 30 a 50 crianças que morreram naquele tempo. Mas imagina a cena onde Herodes está ali com toda a sua pompa e de repente chega visitantes estrangeiros. Magos ou sábios, como está escrito nessa tradução que eu li, são na verdade astrólogos e estudantes do templo. Naquela época, assim como Daniel era também um mago, aqueles que poderiam então discernir algumas coisas através da astrologia, esses que tinham a capacidade de discernir o seu tempo também, possivelmente uma caravana que estava a caminhar, e possivelmente esse grupo influenciado pelo profeta Daniel na sua época, pois esse grupo que vindo do Oriente eram persas ou babilônicos, exatamente sobre a influência do profeta Daniel, que mesmo em uma terra estranha, mesmo em uma terra que era avessa à sua religião, ele conseguiu viver o verdadeiro cristianismo, ele conseguiu viver a verdadeira fé e influenciar outros ao ponto de deixar uma mensagem profética para ecoar ao ponto destes que estavam esperando o rei dos judeus nascer. Volta a cena. Imagina a cara do rei, que não quer perder o seu trono. Onde está o rei dos judeus? Essa é uma pergunta intrigante para o rei. Ele vai nascer. É engraçado porque o rei dos judeus é um rei edomita e ele não tinha o conhecimento das sagradas profecias. Ao ponto dele, então, procurar os sacerdotes, procurar o sinédrio, um grupo de fariseus que tinha o conhecimento das Sagradas Escrituras, e perguntar: que história é essa de rei? Que rei é esse que vai nascer? E aonde ele vai nascer? Então eles procuram a profecia e afirmam: é verdade. Assim como disse o profeta Miqueias. Miqueias disse: e tu, Belém, na terra de Judá, não és a menor entre as capitais de Judá, porque de lá virá o governador que há de governar o meu povo Israel. E aqui eu queria chamar a sua atenção, irmãos, para 3 grupos distintos. Um grupo de estrangeiros, um rei em busca de poder, e um grupo de religiosos, e os 3 diante de uma mensagem: o rei está chegando. Onde está o rei? Essa pergunta ela ecoa pelos séculos, ao ponto de também perguntar para nós: onde está o rei? Onde está o rei na sua vida?
a vinda do Messias, ela traz uma sensação, no cumprimento das sagradas profecias, traz uma real ameaça para o rei. E aqui, de maneira muito sábia, o autor Mateus quer mostrar que Jesus é o rei prometido. De maneira que, ao mostrar que ele é o rei prometido, ele já faz uma primeira comparação exatamente com o rei presente. Esse rei que era um rei fingido, mas que representa claramente a humanidade pecadora. Todos nós queremos ser reis da nossa própria vida. E todas as vezes que somos informados que Jesus é rei, nós temos a tendência de nos sentirmos ameaçados. Porque para Jesus ser o rei da nossa vida, nós precisamos sair do trono e deixar o rei sentar e dirigir a nossa vida. Eis o grande dilema que agora o Herodes está para viver. Quem é esse que pode ameaçar o meu trono? Mas essa bela explicação, do qual, de maneira muito minuciosa, o autor traz essas três perspectivas diante de uma única mensagem. O primeiro é o rei que recebe com espanto e se sente ameaçado diante de uma mensagem de alguém que pode substituir. Da mesma forma, nós nos sentimos ameaçados porque nós temos a tendência de sermos o controlador da história, ou pelo menos da nossa. Temos a tendência de achar que nós controlamos a nossa própria vida, ou talvez aqueles que estão ao redor, ou mesmo dentro da nossa própria família. Mas quando nos deparamos com a mensagem, tu és o rei, nós temos a tendência de nos submetermos a alguém que controla a nossa própria vida. A pergunta é, nós estamos dispostos realmente a sair do trono e do controle da nossa própria vida para deixar Jesus se tornar o rei da nossa história? Um rei que nos guia, um rei que cuida, um rei que controla, um rei que admoesta, esse rei que traz segurança, esse rei que não falha, esse rei que é o governador. Eu tenho dito, geralmente, por onde eu passo, que nós temos a tendência de olhar para Jesus e aceitarmos a Jesus como um Salvador. Porque é bom saber que nós precisamos de um Salvador. E temos a ciência de que Ele é o nosso Salvador. Porque sabemos que nós não conseguimos alcançar o padrão de Deus. Não, nós somos pecadores e muitas vezes, reconhecendo isso, nós entendemos, eu preciso de um Salvador. Mas Jesus não é só o Salvador. Jesus é o Senhor e Salvador. E o Senhor traz essa magnitude do reinado, do governo sobre as nossas vidas. E aceitá-lo como Senhor é dizer, o Senhor está sob o controle da minha vida. É ser reverente, é ser obediente, é ser alguém que busca agradá-lo. E por causa do pecado em nós temos a tendência de tirá-lo do trono e novamente nós sentarmos nele. Eis a primeira mensagem que nos chama a atenção, exatamente onde está o rei. Mas há um segundo grupo que exatamente traz essa mensagem, e é um grupo estrangeiro. E aqui nos chama a atenção porque nós temos que nos remeter ao passado novamente. Quando Deus chama Abraão com uma ação direta: ser tu uma bênção. Essa mensagem aceita por Abraão, ser tu uma bênção por onde tu passares, e ele leva exatamente a mensagem de que através deste homem, através da sua família, através do seu povo, eles iriam alcançar outros povos, ser tu uma bênção por onde passares.
A mensagem de um grupo que iria ser luz para as nações. E é nas entrelinhas desse texto que nós olhamos o autor Mateus dizendo: essa bênção, através agora do profeta Daniel, foi alcançada. Estrangeiros estão à procura do rei. Estrangeiros de uma terra idólatra, persas, babilônicos, estão atrás daquele que ouviram a profecia e saíram cerca de 1.000 a 1.200 quilômetros a pé e se dedicaram em 2, 3 meses de caminhada para encontrar o cumprimento da profecia. Que comprometimento destes homens! Que fé destes homens! Ao se deparar com uma mensagem profética, uma mensagem que foi dita há tantos anos atrás, e eles, ao estudarem, ao verem os sinais, eles creem. Eles saem desculpe, das suas casas e se comprometem a caminhar, a ir atrás, a encontrar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e adorá-lo e ver nele o Rei nascido. Eu fico pensando nesse grupo que necessariamente, apesar da tradição dizer que são 3, apesar da tradição até dar nomes para esses 3, nós acreditamos que é muito mais uma comitiva que está indo ao encontrar Jesus do que apenas 3 pessoas. Estes homens mostram um comprometimento muito maior do que muitas vezes nós temos com Deus. Quantas vezes nós colocamos as nossas próprias dificuldades para não cultuar, para não adorar, para não servir. Eu me envergonho muitas vezes quando leio e percebo o comprometimento não apenas destes homens, mas de tantos que a Bíblia coloca e que se colocam a perigo e se colocam à disposição e se dedicam com fé e coragem àquilo que eles estão enxergando os sinais. O engraçado é que hoje também nós temos os sinais vistos. Deus tem nos dado sinais, Deus tem falado aos nossos corações, o silêncio que havia foi rompido e agora nós temos a oportunidade de ouvir, de orar, de se relacionar, de estarmos então atentos às profecias que ainda existem para nós. Quantas vezes nós estamos a duvidar: será que Jesus vai voltar? Quantas vezes nós vivemos como se Jesus não fosse voltar mais? Sem se preocupar com os sinais e com o próprio senhorio do Rei sobre as nossas vidas. Estes estrangeiros demonstram um cumprimento e um comprometimento com a palavra, com a profecia e com a fé. Esse Natal nos chama para ouvirmos o Rei dos Reis. Mas existe um outro grupo aqui. Talvez esse grupo, seja aquele que nós mais nos identificamos. Imagina a cena do rei Herodes agora preocupado e, como ele era possivelmente um psicopata, ele deve ter alarmado toda Jerusalém. E agora ele manda chamar os principais sacerdotes, que todos possivelmente estavam debaixo da sua própria autoridade. A política agora se rompendo novamente com a própria religiosidade, e ele manda chamar os principais sacerdotes. Engraçado, quando a gente olha para o Antigo Testamento, só havia um sumo sacerdote, agora nós temos vários sumos sacerdotes. A mistura da fé, da religiosidade com a política, com a vida pública, nesse momento agora misturado com todo esse poderio que o Herodes tem com sua influência naquela região e naquela época.
Mas a resposta deles, da ponta da língua, demonstra que eles conheciam a profecia. Demonstra que eles sabiam o que estavam falando. Herodes pergunta: que rei é esse? Que profecia é essa? E onde vai nascer? E eles respondem uma palavra do Antigo Testamento, escrito pelo profeta Miqueias, em Belém da Judeia, porque assim está escrito no profeta: tu, Belém, na terra de Judá, não és a menor entre as capitais, porque de ti virá um governador que há de governar o meu povo. Imagina só, um grupo que está vivendo um período de silêncio profético e de repente eles escutam um povo estrangeiro que está à procura do rei que é da profecia deles. Qual é a reação que esse povo deveria ter? Qual a perspectiva diante desse sinal em que eles deveriam reagir? De forma que eles falam: é verdade, mas não tem uma reação de fé, de busca, de alegria. O conformismo, adaptado com a própria vida, traz um estado de acomodação, achando que pela sua própria religiosidade já estavam salvos. Me assusta o fato deles conhecerem as Escrituras e não reagirem com o cumprimento da profecia. Não, tá bom. Manda lá. Será que muitas vezes nós temos agido como esses religiosos? Que estamos ouvindo, mas a palavra ela não entra, a palavra ela não nos molda, a palavra ela não nos traz reação. Talvez porque estamos como o rei Herodes, sentado no trono, vivendo um espírito de religiosidade, às vezes até tendo o contato com as Sagradas Escrituras, participando até de cultos religiosos, ouvindo, mas não se esforçando em comprometimento para crer na verdadeira palavra e na profecia das nossas vidas. Não é à toa que Jesus ele vai dizer: o meu povo perece por não conhecer as Sagradas Escrituras. Não é à toa que ele vai dizer, através de João, o João vai dizer que o meu povo não me reconheceu. Onde está o rei? Essa pergunta, ela incomoda as nossas vidas. Será que estamos dispostos a deixar Jesus, de fato e de verdade, reinar sobre nós? Reinar sobre a minha vida? Ao ponto de deixar que Ele me guie? Deixar que a sua palavra seja palavra de confiança sobre a minha vida, de autoridade sobre a minha vida? Mas uma última coisa nesse texto é que os estrangeiros foram adorar a Jesus. Eu não vou me deter na questão da estrela, nem vou me deter na questão dos presentes, até porque não vamos ter tempo adequado para isso. Mas eles vão e adoram, encontram o rei, o menino, talvez já com seus 1 ano, ou no máximo 2 anos, não é à toa que o Herodes coloca uma faixa etária de até 2 anos para fazer esse genocídio. Não foi no ato do nascimento, mas um período um pouco maior de tempo. Mas eles encontram Jesus ali com sua mãe, se prostram e adoram. É engraçado você ver
o ciclo de adoração que esse nascimento traz, mostrando os anjos cantando, os céus adorando, os pastores adorando, agora os reis estrangeiros adorando. Mas preste atenção, Deus está no controle de tudo. É lindo você ver Deus mostrando para esse grupo, não volte pelo mesmo caminho. Deus mostrando na continuidade do texto a José, levanta-te e vai para o Egito, porque senão vou matar o teu filho. Deus cuidando nos mínimos detalhes de toda a vida. E hoje, nesse sentimento do Natal, onde abre as nossas mentes para entender quem é o Rei na minha própria vida. Ao ponto de sermos submissos, obedientes à vontade de Deus. E muitas vezes a vontade de Deus, ela não é a nossa vontade. A vontade de Deus, muitas vezes, não é a nossa vontade. Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ainda que para nós necessariamente e de maneira imediata, ela não seja tão boa, tão agradável, ela se tornará, porque ela é a vontade de Deus. Hoje eu chamo a sua atenção a nos rendermos a um Deus que está no controle, a um Deus que é Rei sobre as nossas vidas, e a sairmos do trono da nossa história. Eu me lembro do apóstolo Paulo dizendo, sejamos cheios do Espírito. Quando ele diz, não vos embriagueis com vinho, mas sejam cheios do Espírito, a palavra ali no grego traz uma ação constante. É como se um copo que estivesse sendo cheio e ele esborrando diretamente, esborrando. A ideia implícita nesse texto é exatamente ser dirigido, ser dominado. Assim, ele traz o exemplo do álcool. Quando nós nos rendemos ao álcool, em algum momento nós somos dominados pelo álcool. A gente perde a noção. Mas ele diz, não sejam dominados pelo vinho, sejam cheios, dominados, controlados pelo Espírito, por aquele que é o Rei da nossa vida, da nossa história. E exatamente eu trago a ideia também de alguém que é motorista, e todos aqui praticamente dirigem, a ideia de sentar no banco do passageiro. E olha como é difícil, nem todos gostam, nem todo motorista gosta de sentar no banco do passageiro, porque ele quer ter o controle da direção. Nossa, quando eu de vez em quando dou com muito prazer, a direção para minha esposa, porque louvado seja o nome do Senhor que ela dirige. Essa foi uma das mais bênçãos da minha vida, minha filha? Dirija. Eu lembro quando ela tirou a carteira, ela disse, não, estou com medo nada. Toma, vá. Mas se você bater, a gente conserta. E graças a Deus ela já aprendeu a dirigir muito bem. Mas por muitas vezes, quando eu estou dirigindo, ela, toma cuidado. Eu digo, quer dirigir? Mas esse sentimento, essa reação natural, é muitas vezes a ansiedade do nosso próprio coração também com relação ao nosso Deus. Não é à toa que ele diz, lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque nós dizemos para Deus, Deus, toma. E em alguns minutos nós dizemos, mas deixa eu tentar resolver. A gente precisa sentar no banco do passageiro. A gente precisa sair do trono e deixar Deus agir sobre as nossas vidas. Esse Natal nos traz a reflexão de termos um Rei que nos abençoa. Um Rei
que cuida de nós, um Rei que dirige a nossa vida. E isso nós não podemos perder de vista. Eu finalizo perguntando a você: você deixou Jesus sentar no trono da tua vida?